injustiças que eu leve o perdão, onde houver discórdias que eu leve a união, onde houver dúvidas que eu leve a fé, onde houver erros que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristezas que eu leve a alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida Veja bem, o amor é uma coisa veloz, está fugindo do meio de nós e habitando as estrelas. Toda luz que faz parte da vida, tem o calor de uma amiga, faz a gente feliz. A vida é um espaço de ternura, não precisa amargura pra nascer um novo amor.
veja bem. O amor é uma coisa veloz, está fugindo do meio de nós e habitando as estrelas. Toda luz que faz parte da vida, que é o calor de uma amiga, faz a gente feliz. A vida é um espaço de ternura, não precisa amargura pra nascer um novo amor. E o tempo sai correndo para o nada. De que vale esses rancores? Precisamos de amores. A vida é um espaço de ternura, não precisa amargura pra nascer um novo amor. E o tempo sai correndo para o nada. De que vale esses rancores? Precisamos de amores. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação para mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, amando o amor. Não ia ficar mais chorando, nem se lamentar. Quem quiser o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusado usou amor, quando odiado usou perdão, quando traído usou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa
não ia ficar mais chorando, nem se lamentar. Quem quiser o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusado o amor, caluniado usou perdão. Quando traído usou a luz do coração. Quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Quando acusado usou amor, caluniado usou perdão. Quando traído usou a luz do coração. Quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Não mais na cruz, angustiado, pleno de luz, glorificado, sustentador, divina centelha, um só pastor, bilhões de ovelhas. Não mais a crença estagnada nos deu a fé raciocinada, a salvação, a caridade, consolação, a luz da verdade. Há quanto tempo recalcitrando, rangendo dentes, indo e voltando. Há quantas vidas Jesus nos chama, misericórdia é pra quem ama. Sublimação, brilha segura, labor, suor, semeadura, libertação. Creia ou não creia, a cada um o que semeia. Amor, pode crendo, ele tem feito tanto. Ele muda a paisagem, não julga ninguém, simplesmente é pra nós libertação da fé. Há quanto tempo
Onde eu encontro a paz, estou querendo saber. Ouvi quando alguém me falou que o caminho mais perto é você. Eu quero somente encontrar a luz para o meu coração. Errei, já não vou mais errar. Eu estou lhe pedindo perdão. Eu preciso mais tempo aqui. Meu passado não posso lembrar. De agora em diante eu quero servir e o presente viver só para amar. Como é bom a gente alegria para dar, a esperança renascer e com Deus, com Jesus caminhar. Onde eu encontro a paz, estou querendo saber. Ouvi quando alguém me falou que o caminho mais perto é você. Eu quero somente encontrar a luz para o meu coração. Errei, já não vou mais errar. Eu estou lhe pedindo perdão. Eu preciso mais tempo aqui. Meu passado não posso lembrar. De agora em diante eu quero servir e o presente viver só para amar. Como é bom a gente alegria para dar, a esperança renascer e com Deus, com Jesus caminhar.
tua busca eu bem sei. Tu anseias um alento, um abrigo nos afetos que procuras conquistar. Nos teus olhos eu percebo a tristeza. Pode suprir. Eu te amo e quero ser teu grande amigo. Se me acolhes, vida nova te darei. Cheguei agora, estou à porta e peço entrada. Vim pra ficar na tua casa, estou aqui. Sentar-me à mesa e partilhar a nossa vida. Na intimidade, revelar meu coração. Por muito tempo eu esperei por este dia. Vem pros meus braços neste abraço de perdão. Não me importa se tu tens as mãos vazias. Eu sou Jesus e quero estar junto de ti. Eu te chamo e quero ouvir tua resposta. Te respeito nesta tua decisão. Tens a vida e a morte à tua frente. Tu és livre para agora escolher. Se tu vens comigo, assumo o teu fardo. Tua dor será também a minha dor. Eu te amo, o amor que não se acaba. Sou Jesus e quero estar junto de ti. Cheguei agora, estou à porta e peço entrada. Vim pra ficar na tua casa, estou aqui. Sentar-me à mesa e partilhar. Na intimidade, revelar meu coração. Por muito tempo eu esperei por este dia. Vem pros meus braços neste abraço de perdão. Não me importa se tu tens as mãos vazias. Eu sou Jesus e quero estar junto de ti. Eu sou Jesus e quero estar junto de ti. Eu sou Jesus e quero estar junto de ti.
Boa noite, amigos, irmãos, amigas, irmãs, Deus conosco. Que Jesus nos conduza à sua paz, o seu amor e que nós dignifiquemos a paz e o amor de Jesus. Amigos, irmãos, amigas, irmãs, aqui estamos diante de mais uma oportunidade que o nosso Criador nos dera para refletirmos junto ao nosso amigo Jesus, o seu Evangelho, buscando refletir a mensagem de hoje, para que nós tenhamos mais coragem para trilharmos nesse caminho em que nós estamos vivendo as nossas experiências no corpo físico. Nós vamos entrar em profunda reflexão com o Evangelho de Jesus e nós vamos ter também um esclarecimento da terceira revelação do Espírito de verdade. O título de hoje da nossa live é Retorno ao Mundo Espiritual. Nós temos a grata, vamos dizer que a grata notícia do Espírito de verdade, trazendo a terceira revelação para nós e o único dogma da doutrina espírita, que é a reencarnação, e dizer para nós que a morte não existe, e dizer para nós que nós somos seres eternos. E José Otávio de Almeida, nosso amigo e irmão, vem trazer para nós essa reflexão que nos dará com certeza a coragem para continuarmos a nossa caminhada de forma destemida. E vamos orar com a certeza de que muitas bênçãos estão sendo lançadas aí nos lares de todos vocês. Com a certeza de que Jesus, o mensageiro de amor, está nesses instantes, em todos os cantos desse globo terreno, lançando as energias de paz e de amor. E nós todos entrando em profunda comunhão com esse amigo maior e que vamos orar. A oração que esse fiel amigo nos ensinou para nos elevarmos e aproximarmos do nosso Criador. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor, o perdão de nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mas não nos deixeis, Senhor, cairmos em trevas e nas tentações, e livrai-nos de todos os males, principalmente esses males que ainda residem em nós. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. Como nosso irmão Wagner citou, o tema de hoje, o retorno à pátria espiritual. E nós vamos buscar, na leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, onde mais precisamente está intitulada O Resumo da Doutrina de Sócrates e Platão. E a leitura é: de duas coisas uma, ou a morte é uma destruição absoluta, ou ela é a passagem de uma alma para um outro lugar. Se tudo deve se exterminar, a morte será como uma dessas raras noites
que passamos sem sonho e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Mas, se a morte não é senão uma mudança de morada, a passagem para um lugar onde os mortos devem se reunir, que felicidade nele reencontrar aqueles a quem se conheceu. Meu maior prazer seria o de examinar de perto os habitantes dessa morada e de aí distinguir, como aqui, aqueles que são sábios daqueles que creem sê-lo e não são. Mas é hora de nos deixarmos, e eu para morrer, vós para viver. Sócrates. Segundo Sócrates, os homens que viveram sobre a terra reencontraram-se depois da morte e se reconhecem. O Espiritismo nos mostra, continuando as relações que tiveram, de tal sorte que a morte não é nem uma interrupção, nem uma cessação da vida, mas uma transformação sem solução de continuidade. Tivessem Sócrates e Platão conhecido os ensinamentos que o Cristo daria 500 anos mais tarde e os que os espíritos dão atualmente, não haveriam de falar de outra forma. Nisso não há nada que deve surpreender, se se considera que as grandes verdades são eternas e que os espíritos avançados as deverão conhecer antes de virem sobre a terra, para onde as trouxeram. Que Sócrates, Platão e os grandes filósofos de seu tempo puderam estar mais tarde entre aqueles que secundaram o Cristo na sua divina missão e que foram escolhidos precisamente porque tinham mais que os outros a compreensão de seus sublimes ensinamentos, que eles podem, enfim, hoje, fazer parte da pleiade de espíritos encarregados de virem ensinar aos homens as mesmas verdades. Pois bem, meus irmãos, é com muita alegria que nós estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos sobre esse tema nesta data em que nós nos aproximamos, que é a data do dia de finados, não é? A palavra finados, se buscarmos o significado dela, encontraremos ali o fim, a morte, o findar de algo, não é? Então, comemoraremos na próxima semana o dia de finados, momento criado para que possamos nos lembrar daqueles que já partiram e, através das nossas orações, das nossas boas lembranças, relembrarmos aqueles que um dia estiveram ao nosso lado, fisicamente falando. A doutrina espírita nos ensina e nos mostra a continuidade da vida. Aprendemos no Espiritismo que possuímos um corpo físico e um corpo espiritual quando reencarnamos neste planeta chamado de Terra e classificado como um mundo de provas e expiações. Portanto, nós, este corpo físico e esse espírito que está acoplado aqui, assim como de vocês encarnados, não é? Este corpo está aqui para que, em nos relacionando uns com os outros, como já dissemos em nossas lives, possamos nos aprimorar. E o que nós aprendemos com a espiritualidade, quando nós buscamos no Livro dos Espíritos, a pergunta de número 85, feita por Kardec aos amigos espirituais, quando ele questiona o seguinte: qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? E os benfeitores amigos o respondem: o mundo espírita
pré-existe e sobrevive a tudo. Então preste atenção em mais de uma dessas revelações que o Espiritismo nos traz. A resposta dos benfeitores: o mundo espírita pré-existe, ou seja, ele já existia antes da existência desse planeta e ele sobrevive a tudo. Independente do que aconteça nesse orbe, ele sobreviverá e ele já existia antes. O que também nos remete ao ensinamento que o próprio Kardec nos traz e a espiritualidade reforça, não é? Através de Kardec, que a vida é única e a vida é a vida espiritual. A nossa verdadeira morada, a nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual. E este processo ao qual nós, espíritos reencarnados, existindo fisicamente num planeta como a Terra, passamos hoje, nada mais é do que uma das muitas oportunidades dadas pelo Pai Celeste, que nos ama e que nos quer bem, para que nós possamos nos aprimorar. Então aprendemos que, qual o significado da morte? Na verdade, como disse aqui no Evangelho, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, a morte não é o fim de tudo. A morte é simplesmente um processo pelo qual nós passamos, em que há uma transformação, mas ela não nos dá uma solução para a nossa situação. O que quer dizer isso? O que a espiritualidade quer nos dizer? Nós temos a oportunidade de existir fisicamente, de passar por situações, como o próprio Cristo nos disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Qual o propósito de vivenciarmos aflições? Deus nos ama, nos quer bem, e assim como um Pai amantíssimo, que Ele é, quer o nosso aprimoramento moral e espiritual. Alguns podem questionar o seguinte: mas por que existem homens bons, mulheres boas, homens maus, mulheres maus? Sendo que somos criaturas divinas, saídas da mão do Criador, e temos dentro de nós uma centelha divina. Na verdade, como já dissemos aqui, precisamos nos lembrar que nós fazemos as escolhas da nossa existência. Nós temos livre-arbítrio para decidir se seguiremos um bom ou um mau caminho. Se trouxermos para a realidade da vida de cada um de nós e fizermos uma analogia com a nossa família, nós vamos encontrar muitos lares onde há pais e mães responsáveis, amorosos, bons, fraternos, que possuem mais de um filho, dão a eles a mesma criação, a mesma orientação, o mesmo direcionamento, ou seja, o bom direcionamento, o bom esclarecimento, para que sejam homens e mulheres de bem. Mas, como muitos de nós sabemos, não é? Há um ditado popular do nosso planeta em que diz que os dedos das mãos não são iguais, não é? Assim como os filhos que nascem em uma mesma família, muitas vezes nós ouvimos dizer: naquela família existem 4 irmãos, 3 deram boa gente e 1 se perdeu. É o que nós ouvimos por aí, não é? E por que eu estou dizendo isso? O que isso tem a ver com o tema de hoje? Eu estou querendo dizer que nós somos autores da nossa história. Que um pai e uma mãe, quando criam seus filhos de maneira igual, bem orientados, eles fazem o melhor por eles. Mas eles não podem obrigá-los a seguir determinado caminho. Esta é uma escolha individual de cada um de nós.
E nessa escolha individual, aqueles que têm uma moral e um perfil bom e que querem aprimorar-se, escolhem o bom caminho. Aqueles que têm um perfil, uma personalidade ou uma moral não tão elevada, escolhem o caminho das facilidades. Através do seu livre-arbítrio, segue um caminho não tão correto. Estamos falando isso porque para explicar, para mostrar aos nossos irmãos que Deus não cria homens e mulheres boas ou más. Assim como nós não criamos filhos bons ou más. Na verdade, nós geramos esses seres fisicamente falando, damos a oportunidade de terem um corpo físico. E de acordo com o livre-arbítrio, de acordo com o perfil e a moral de cada um, eles escolhem um caminho que pode ser bom ou mau. Assim são os espíritos criados por Deus. Têm o livre-arbítrio e a partir do momento em que são direcionados, são orientados, podem escolher um bom ou um mau caminho. E o que Deus nos ensina e nos dá de oportunidade? As existências físicas, o retorno à pátria espiritual, à morada espiritual, para que nessas idas e vindas nós possamos nos aprimorar, nos ajustar, sermos esclarecidos a ponto de nos esforçarmos para sermos seres melhores. Então este é o significado da morte: transformação, retorno à pátria espiritual, que, como diz os Espíritos no Livro dos Espíritos, pré-existe e sobrevive a tudo. Então a nossa verdadeira casa é o mundo espiritual. Pois bem, dito isso, a morte, também complementando nossa fala, é um fenômeno biológico, onde o corpo físico passa por uma transformação biológica, entra num estado de decomposição. E o espírito ali se libertará deste corpo. E aí vem a pergunta: existe dificuldade para uns, facilidade para outros no momento da morte? Uns sofrem mais, outros sofrem menos no momento de desprender-se do corpo físico? E nós respondemos, não é, com a resposta que há no livro Céu e Inferno, uma das 5 obras do Pentateuco Espírita, onde os Espíritos dizem a Kardec que o nosso desprendimento do corpo físico será mais fácil ou mais difícil de acordo com a nossa personalidade, de acordo com a nossa moral. O que significa isso? Vamos trazer para a nossa realidade fazendo uma analogia com o nosso dia a dia. Um homem e uma mulher que vive a oportunidade da existência física, aproveitando as questões materiais, mas focando também na sua autoiluminação, no seu processo de elevação espiritual. O que acontece com esse ser que já é desprendido desde a existência física das questões materiais? Quando ele morre, ele passa pelo fenômeno biológico da morte, e como ele é um ser desprendido, como ele dedicou a sua vida ao aperfeiçoamento espiritual, ele consegue se libertar do corpo físico com mais facilidade. A sua personalidade, a sua moral é avançada, ou melhor, ele trabalhou para isso. Quando o espírito, vivenciando a existência física, possui um apego ao corpo físico, um apego às questões financeiras, um apego à vaidade, um apego a este planeta, com frases como: eu não quero morrer, eu quero ficar aqui é muito bom,
não é? Eu não quero passar pela morte, por que eu tenho que morrer? O que acontece, meus irmãos? Este apego à matéria, este apego a objetos, a lugares, a casas, carros, faz com que no momento da morte o espírito passará pelo fenômeno biológico chamado morte, que é a decomposição do corpo, mas o desprendimento do espírito em relação a esse corpo é mais doloroso, é mais difícil. Por quê? Porque o apego à matéria é maior. E tudo aquilo que nós temos dificuldade de desprender-se, de desapegar-se, até mesmo em vida, seja um objeto para doação, seja um objeto que você acumula, tudo isso já causa um certo mal-estar em você e causará também durante o processo da morte ou durante o processo da transformação. Mas a morte para nós é inevitável. Nós não conseguimos burlá-la. Então o que nós precisamos fazer para passar pelo fenômeno da morte, para retornar ao corpo, à pátria espiritual, com mais tranquilidade, com mais serenidade? Aprender com Jesus como sermos seres melhores, nos desprendermos das questões materiais e trabalharmos mais as questões espirituais. Esse é o nosso papel. E interessante frisar aqui que na leitura que nós escolhemos no Evangelho segundo o Espiritismo, o que nós lemos aqui é um resumo da doutrina de Sócrates e Platão. E o que eu quero dizer com isso? 500 anos antes da existência de Jesus Cristo, já existiam filósofos como Sócrates, que já nos traziam sementes lançadas por Deus, mostrando a nós que a morte não é o fim de tudo. Que a morte é um processo de passagem, de transformação. Depois de 500 anos, Jesus vem reforçar o que foi dito anteriormente, mostrando para nós a importância de nós cuidarmos do nosso espírito, das nossas ações, das nossas atitudes, nos ensinando que devemos fazer a outrem aquilo que gostaria que fosse feito a cada um de nós. A importância da empatia, de colocar-se no lugar do outro. E hoje temos a graça e a beleza da doutrina espírita de complementar aquilo que sabíamos até então, com a revelação da pátria espiritual. Quando Jesus diz a Pilatos, meu reino não é deste mundo, foi colocada ali uma interrogação na mente das pessoas. Se ele não é daqui, de onde ele veio? Quando Jesus diz que há muitas moradas na casa de meu Pai, e a casa do Pai é o universo, entendemos, assim como o Espiritismo nos explica e ensina, na classificação dos mundos, que em todos os mundos há habitantes e os planetas são classificados de acordo com os espíritos que ali estão. No nosso caso, a Terra é uma morada temporária, um mundo de provas e expiações. E este mundo, ele é designado para nós, espíritos que precisamos de um corpo físico, precisamos nos relacionar, para que, ao fim de uma existência física, nós possamos passar pelo fenômeno da morte, retornar à pátria espiritual e avaliar quais foram as nossas ações durante a minha existência. Eu me aprimorei espiritualmente, eu fiz todo o bem que eu poderia, não é?
eu cumpri com as obrigações, com os compromissos que eu assumi no mundo espiritual. E o que nós queremos dizer com isso? Quando nós retornamos à pátria espiritual, nós passamos por um processo de avaliação. E não quero dizer aqui que nós seremos julgados, condenados de forma nenhuma. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: onde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos respondem: na consciência. Então nós mesmos, ao despertarmos, ao retornarmos à pátria espiritual, nós mesmos, através da nossa consciência, onde está escrita a lei de Deus, nós vamos avaliar e nós vamos refletir: eu acertei, eu evoluí, eu tive meus altos e baixos, mas eu continuei caminhando, ou eu vou me cobrar porque eu não fiz nada, porque eu tinha um propósito, um comprometimento com os espíritos, comigo mesmo, com a minha evolução, mas eu não aproveitei. Por quê? Porque dentro do meu livre-arbítrio eu preferi o caminho da facilidade. Eu me entreguei ao materialismo. Não é? E quando nós falamos em materialismo e na questão espiritual, não estamos querendo dizer aqui que a matéria é ruim. Ela existe, nós estamos num planeta material, então precisamos de carros, de casas. Para quê? Para nos locomover através de um ônibus, de uma moto, uma casa para um teto para nos abrigarmos, alimentos materiais, físicos, dinheiro para nos relacionarmos com as pessoas. Tudo isso está certo, no local certo. O que nós queremos dizer, repassando aqui o que os Espíritos nos ensinam, é exatamente que não devemos dar tanta importância à matéria em relação à questão espiritual. O espírito, o adquirir virtudes, o aprimoramento, ele é necessário. Por quê? Porque nós passamos pela transformação da morte. O corpo se decompõe, ele não continua, os bens materiais não vão conosco, não é? Então o que levamos? O espírito, o corpo espiritual, que possui órgãos espirituais. Nós levamos uma personalidade que é o nosso caráter, a nossa moral. E nós vamos chegar a essa pátria espiritual, que é a nossa verdadeira moral, como? Se formos homens e mulheres de bem, esforçosos, se trabalhamos pelo nosso aprimoramento, com a sensação de dever cumprido e que devemos caminhar mais ainda para a nossa evolução, para irmos em direção a Deus, assim como Jesus nos ensina. Se nós formos pessoas de moral duvidosa, de personalidade difícil, nós nos encontraremos no mundo espiritual, ao retornarmos à pátria espiritual, com as mesmas dificuldades, com as mesmas dores, com os mesmos vícios e problemas. Porque, afinal de contas, a morte é um processo de transformação. O corpo fica, se decompõe, mas o espírito continua. E onde está inserido a sua intelectualidade? Onde está inserida a sua moral? No espírito. Então, precisamos tratar o espírito, ele é mais importante. O corpo físico é importante? Sim. É um corpo abençoado, é uma oportunidade divina que Deus nos dá. Mas o espírito é o mais importante de ser tratado. Porque, afinal de contas, chegará um momento em que este corpo ficará, se tornará pó, e quem continuará? O espírito de cada um de nós. E como esse espírito está? Em paz? Em processo de evolução? Desequilibrado? Desorientado? Perturbado? É assim que nós chegaremos ao mundo espiritual, não é? E nós sempre citamos aqui, meus amigos e irmãos, que nós devemos cuidar tanto do espírito quanto do corpo. Por quê? São duas ferramentas, são dois mecanismos que nós temos
seres reencarnados e que toda a ação do corpo físico reflete no espírito, toda a ação no espírito reflete no corpo físico. Por que estamos falando isso? Vejam bem, se nós tivermos uma vida desregrada, uma vida em que nós não cuidemos do nosso corpo e venhamos a agredi-lo, o que acontecerá com o corpo espiritual? Ele também será agredido. Ele também terá marcas, assim como o corpo físico. E por conta de nossa negligência. Vamos a um exemplo. Se uma pessoa faz uso de bebida alcoólica, de cigarro, de substâncias tóxicas, por uma existência toda física, e ele prejudica o seu organismo, ele, na verdade ali, não está só prejudicando o corpo físico, ele está refletindo aquilo no corpo espiritual. E quando retorna à pátria espiritual, por negligência, por imprudência, o que acontece? Você leva essas chagas, essas marcas com você. Ou melhor, nós levamos, não é? Então, nós precisamos cuidar do corpo e do espírito. E dar atenção maior ao espírito no quesito de aprimoramento moral. Aumentar as virtudes e diminuir os vícios. Por isso já dissemos aqui e vamos repetir nesta live, já falamos em outras lives, sobre a questão do suicídio, sobre a questão das pessoas extinguirem a própria vida ou a vida de outrem. Isto para nós, espiritualmente falando, é muito danoso, é muito prejudicial. O Evangelho aqui nos ensinou: a vida não acaba com a morte. Os Espíritos nos dizem: a vida eterna é a vida do Espírito. Nós acabamos de falar aqui que devemos respeitar o corpo físico, porque o que fazemos nele reflete no Espírito. E respeitar o Espírito e trabalhá-lo, porque o que fazemos espiritualmente reflete no corpo. E aí eu digo a vocês, se a vida continua, se a morte não é o fim de tudo, e se estamos aqui hoje, junto com a espiritualidade, nas nossas reflexões, pedindo a Deus que nos intua, justamente para esclarecer aos irmãos que por fim a vida física, a existência física, ou por fim a existência de outrem, é extremamente prejudicial para nós em espírito. Porque nós, como dissemos aqui, acabaremos com a indumentária física, com o corpo físico, que passa por um processo biológico de decomposição. Mas o nosso espírito continuará. E a chaga do nosso autoextermínio, ou a chaga que nós geramos no outro, quando tiramos a vida de alguém, deixará marcas espirituais no nosso semelhante. E pensem bem, como será o retorno à pátria espiritual de alguém que se autoextermina? Dissemos aqui, o que fazemos no corpo físico reflete no corpo espiritual, e se nós não temos mais esse corpo físico, nós retornamos à pátria espiritual com o corpo espiritual mais cheio de chagas. Então eu dou um exemplo a vocês. Se alguém tira a vida tomando medicamentos em excesso, o que acontecerá? Ela sofrerá ali naquele aparelho físico com a perturbação na região estomacal. Se alguém toma veneno, sofrerá com as cordas vocais, com a garganta, com o estômago, a mente, o processo perturbatório,
nós agrediremos o nosso corpo físico em alguma região, e isso causará a morte. Pronto. Só que retornamos à pátria espiritual. Lembrem-se, o que nós dissemos aqui, nós retornamos com um corpo espiritual. Tudo o que fazemos no corpo físico reflete no corpo espiritual. A agressão no estômago, a agressão nas cordas vocais, a agressão na traqueia, no aparelho respiratório, retirando a nossa capacidade de respirar, a agressão através do uso de uma arma, dando um tiro em nós mesmos, afetando a região do coração, afetando a cabeça, reflete em chagas nesses órgãos espirituais. E nós chegaremos ao plano espiritual carregados dessas chagas. E pensávamos o quê? A vida vai acabar, a morte termina com tudo, mas a doutrina espírita nos traz a revelação de que a vida continua. E o nosso sofrimento será maior. Por quê? Por imprudência, por negligência de nossa parte, que agredimos a essa ferramenta que o Pai Celeste nos deu, o corpo físico. Então, meus irmãos, é preciso pensarmos, é preciso termos clareza nas nossas ações, e por isso já falamos aqui inúmeras vezes. Aprendamos, estudemos o Evangelho segundo o Espiritismo, a doutrina espírita, não para sermos espíritas, não para engrossarmos a fileira dos espíritas, mas sim para conhecer a verdade que Jesus nos ensina, que é libertadora. Seguirmos o Cristo na sua pureza, na pureza dos seus ensinamentos, porque Ele é caminho, verdade e vida, e nós não vamos a Deus senão por Ele. Este é o objetivo de convidarmos constantemente os nossos irmãos nas lives, nos diálogos individuais, nos tratamentos espirituais, para que estudem. O esclarecimento, o conhecimento, como diz Jesus, é a chave libertadora do nosso espírito. Através das orientações da verdade libertadora, nós fortalecemos a nossa fé raciocinada. E raciocinando como seres racionais que somos, nós vamos aprender e saber melhor discernir o bem do mal, as ações benfazejas das ações funestas. Então, adquirir conhecimento para quê? Para o aprimoramento do nosso espírito. E não só se debruçar em livros e livros e conhecer obras, mas buscar o conhecimento e praticá-lo. Porque somente através dos esforços, a nossa vida física, a nossa existência física e o nosso retorno à pátria espiritual será melhor. E eu gostaria de encerrar aqui comentando com vocês, meus irmãos, a seguinte situação. Como dissemos, na semana que vem estaremos aí passando pelo dia de finados, momento em que fazemos orações, relembramos os mortos, aqueles que já partiram da vida física. E muitos podem fazer a pergunta ou a afirmação: eu perdi tal pessoa, eu perdi A, B ou C. Tenhamos em nossas mentes que, e o Espiritismo nos abre a mente para isso, nós não perdemos ninguém. A vida continua, continuamos como seres espirituais, e se nós temos amor, carinho, bons sentimentos por aqueles que já passaram pelo fenômeno chamado morte, tenham a certeza que tanto de nossa parte quanto da parte deles que se encontram na pátria espiritual, nós podemos endereçar sorrisos, bons pensamentos, boas vibrações, dialogar com esses nossos irmãos, porque eles nos ouvirão e porque receberão as nossas boas energias.
Devemos viver o nosso luto quando passamos pelo um fenômeno da morte em nossa família? Claro que sim. Somos homens e mulheres com sentimentos. Devemos chorar, devemos desabafar, devemos viver o nosso luto. Mas que nós não venhamos a entrar num processo de sofrimento por toda uma existência física. Por quê? Porque nós passaremos esse sofrimento para aqueles que se encontram no mundo espiritual. Eles sofrerão e o sofrimento deles fará com que nós também venhamos a sofrer. Então, mundo físico e mundo espiritual é uma via de mão dupla. Nós andamos por essa via e nós nos relacionamos encarnados e desencarnados. E como nós devemos nos relacionar? Da melhor maneira possível, através da prece, das boas lembranças, lembrar de um ente querido que partiu, que nos faz falta física, mas que espiritualmente se encontra na pátria espiritual e vela por nós, e torce por nós, para que nós possamos concluir a etapa da existência física. Jesus disse há 2000 anos atrás, meus amigos, reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. O que Jesus queria dizer com isso? Perdão, reconciliação, eliminar as arestas enquanto estamos com aqueles aos quais ou nós não nos damos bem ou eles não se dão bem conosco. Certo? Bom, sabedores de que a vida continua, o que acontece quando eu passo e o meu inimigo, ou aquele que se considera meu inimigo, pelo fenômeno da morte? Nossos corpos espirituais retornarão à pátria espiritual. E lá como nós nos relacionaremos? Da pior maneira possível. Por quê? Porque lá é a continuidade da existência física. E se eu não soube me relacionar aqui, e eu continuo existindo, eu não saberei me relacionar na morada espiritual. Então Jesus pede perdão, empatia, reconciliação. Jesus pede para aprendermos a ser brandos e humildes de coração, para que encontremos repouso para a nossa alma, para o nosso espírito, para que o jugo nosso seja leve e o nosso fardo suave, para que o nosso retorno à morada espiritual seja um retorno de sensação de dever cumprido, para quando a lei de Deus que está na nossa consciência vier a passarmos pelo crivo da razão, nós estarmos em paz, com o jugo leve e o fardo suave. Então podemos nos comunicar com entes queridos, pessoas e irmãos que já se foram, pela prece, pelo diálogo mental, pelas boas lembranças. Aproveitemos esse dia de finados, e não só esse dia, mas todos os outros dias, quando cada um de nós passarmos por essa situação da morte, nas nossas famílias, para que nós saibamos aproveitar este momento e lembrarmos desta reflexão, desse estudo, para buscar paz, acalento e esclarecimento para a nossa alma e para o nosso coração. Porque Deus nos ama, somos criaturas divinas, temos uma centelha divina em nosso espírito, fomos criados para a felicidade, para a eternidade. E nós encontraremos felicidade de acordo com os nossos esforços. Os que se esforçam mais rápido, alcançam mais rápido. Os que se esforçam menos, alcançarão de uma forma mais demorada. Então que nós possamos nos relacionar com o mundo espiritual com as melhores vibrações, com as melhores preces, pedindo perdão àqueles que já partiram e não tivemos condições de pedir perdão ou de reconciliar quando ainda estávamos juntos na caminhada física. Aproveitemos bem a oportunidade que Deus nos dá. Por quê? Porque Jesus está conosco.
Jesus nos disse que estaria conosco até o fim dos tempos, e Ele está e estará, nos auxiliando no momento da existência física, no momento do retorno à pátria espiritual. E eu desejo a todos que tenham muita paz, muita luz, um excelente fim de semana, e que possamos aproveitar aí esse feriado prolongado para aprofundar um pouco mais nessas reflexões, para nos reconciliarmos, para entrarmos em comunhão com Deus pelo poder da prece, acionando aqueles que são os nossos entes queridos, acionando aqueles aos quais tivemos alguma desventura, algum desentendimento e não tivemos a chance de pedir perdão ou de reconciliar-se. Fazermos isso pela prece, realizarmos isso mentalmente, pois é vantajoso para todos nós e nos trará paz e alívio espiritual. Que a paz de Jesus esteja sempre com todos vós. Que assim seja. Amigos, irmãos, depois desse momento, dessa grande reflexão que traz para nós um bom ânimo para continuarmos essa nossa caminhada, essa caminhada que às vezes nos parece ser árdua, essa caminhada que às vezes nós temos que enfrentar tantas provas e surge o medo de nós um dia morrermos. A morte, como esse fenômeno biológico, nada mais é que isso, mas que agora nós temos a certeza absoluta de que a vida continua, de que a vida no plano espiritual, e nós estamos simplesmente, nós, com os nossos entes queridos, com os nossos amigos no plano espiritual, a única diferença é a diferença de estado. Nós estamos no estado físico e eles se encontram no estado espiritual apenas. E vamos aproveitar este momento de eleito espiritual. Após essa grande reflexão, vamos orar, rogando aos benfeitores espirituais, os nossos amigos espirituais, que estão sob a égide de Jesus, pedir esses mensageiros, esses emissários do Cristo, para que possa trazer até nós esse bálsamo curador, para curar as chagas espirituais, as chagas do nosso corpo físico. Te pedimos, Mestre Jesus, vós que sois o médico dos médicos, que venha trazer para nós, através do seu magnetismo de amor, o seu bálsamo de amor, o lenitivo para a cura do nosso corpo físico, para que as nossas células, as células do nosso corpo, possam ser revigoradas e cada um de nós recebendo esses benefícios de acordo com o nosso merecimento e as nossas necessidades. Mestre Jesus, aqui estamos, de mãos estendidas, rogando de Ti, divino amigo, mais que a nossa saúde física, a nossa saúde espiritual, a paz no nosso interior. Que as nossas consciências, Mestre Jesus, possam despertar para enxergarmos a sua verdade, Mestre Jesus. Para que possamos despertar para essa nova era, esse momento de regeneração, que tenhamos a consciência de caminharmos pela sua senda reta. E vamos pedir a esses caravaneiros de luz,
para que se dirijam até os hospitais, que façam a caridade, de levar até os nossos irmãos que se encontram acamados, levar o medicamento para cada criatura, cada irmão que se encontra nesses instantes, principalmente aqueles que estão padecendo diante da dor moral e a dor física. Que esses mensageiros de luz, esses caravalaneiros, possam se dirigir até as mansadas, os casébrios, aonde esteja instalado a criatura mais humilde desse planeta e o lugar mais humilde. Aquele que esteja sobre o trono e sobre a palha, Mestre Jesus. Olhai a todos nós, indistintamente. E nós vamos agradecer ao Pai, a Jesus, por esses momentos de elevo espiritual. E principalmente agora, nesses instantes em que estamos recebendo do Alto Celeste essas benesses. E nós, nessa noite, estando mais fortalecidos para continuar a nossa caminhada rumo à nossa evolução, com mais coragem e vigor espiritual e vigor físico. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor, o perdão de nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mas não nos deixeis, Senhor, cairmos em trevas nas tentações, e livra-nos hoje sempre de todos os males, principalmente esses males que ainda residem em nós. Que assim seja. Queridos amigos, irmãos, desejo a todos vocês um excelente final de semana, bom descanso para todos e muita paz.